Olá, meus doces seguidores, tudo bem com vocês? E a receitinha de hoje é um bolo de ninho com Nutella que é simplesmente uma delícia e eu tenho certeza que vocês vão amar. Iniciando então a receitinha, gente, pela massa. Essa massa é tão fácil, gente, que a gente vai fazer ela na mão, tá? Sem o auxílio de uma batedeira e nem de um liquidificador. Então, em um bowl, eu adiciono 3 ovos inteiros e 1 xícara de açúcar refinado, porém você pode utilizar o açúcar cristal também sem problema nenhum. E com o auxílio de uma espátula ou de um fouet, eu vou mexer até que os ovos e o açúcar fiquem uma mistura bem esbranquiçada. Depois que a mistura ficou esbranquiçada, eu adiciono 1 colher de sopa de óleo. Estou utilizando aquele óleo de cozinha normal. 3 colheres de cacau em pó 50%. Dou apenas uma breve mexida para misturar os ingredientes. E agora, gente, eu acrescento 150 ml de água quente. Eu aqueci a minha água no micro-ondas mesmo, tá? E agora eu mexo muito bem para poder misturar todos os ingredientes. E tem que mexer, gente, bem mesmo, tá? Porque como a água tá quente e tem ovos aí no meio, pode correr o risco de começar a cozinhar esse ovo e ele dar uma talhada. Então, mexa bem mesmo, tá bom? Percebi que todos os ingredientes já estão homogêneos e agora eu acrescento 1,5 xícara de farinha de trigo de uma só vez, tá? Não há necessidade de você peneirar. E agora eu vou mexer muito bem, gente, certificando que não fique nenhum gruminho de farinha. E agora, por último, eu acrescento 1 colher de sopa de fermento em pó. Aqui eu coloquei um pouquinho a mais, gente, porque essa colher aí, ela é de colher de sobremesa, tá bom? Por alguma razão, não peguei 1 colher de sopa, então coloquei um pouquinho a mais. Mas a medida correta é 1 colher de sopa ou 15 gramas de fermento em pó. Mexo apenas para misturar todos os ingredientes. E agora que a minha massa está bem lisinha, eu vou passar essa massa para uma forma 15 por 10. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. E eu vou levar ele para assar por aproximadamente de 30 a 35 minutos. Partindo para o recheio, gente, eu vou fazer um brigadeiro de leite em pó mesmo, sem nenhum segredo. 1 caixinha de leite condensado, 3 colheres de sopa de leite em pó, bem cheias, e 1 colher de sopa de margarina. Eu comecei a mexer em fogo baixo até ele formar um ponto de brigadeiro mesmo que começou a desgrudar do fundo da panela. Passei ele para um refratário e coloquei o plástico filme em contato para não criar aquela mata. Na batedeira, gente, eu bati 200 ml de creme de leite fresco. Porém, se você não conseguir achar creme de leite fresco aí na sua região, você pode utilizar o chantilly mesmo tradicional, que dá um efeito muito gostoso. A diferença do creme de leite fresco é que ele não tem açúcar, né? Então ele dá uma suavizada no recheio, mas não tem problema nenhum. Com ele já em ponto de chantilly, agora eu vou acrescentar o nosso brigadeiro de leite em pó. E olha só que lindo que fica esse brigadeiro, gente. Extremamente estruturado, com uma consistência perfeita. Vou acrescentar o brigadeiro de leite em pó na batedeira. E vou bater, gente, por aproximadamente 3 minutinhos, apenas para ele misturar por completo e dar uma suavizada no creme. Não precisa bater muito, tá bom? E olha só que perfeito que fica a consistência dele, gente. Fica uma delícia. Super cremoso e muito suave. Agora, partindo para a montagem do nosso bolo, meu bolo já está frio. Olha só que lindo que ele fica, né? Fica bem alto, bem fofinho, extremamente úmido, uma delícia.
Desenformei meu bolo, gente, passando a faquinha, fazendo força contra a forma, tá? E olha só que lindo que ele fica. Esse bolo, gente, vai ter apenas uma camada de recheio, porque eu quero aquela camada de recheio bem alta mesmo. Então, eu vou cortar o bolo apenas no meio. E para a montagem do bolo, gente, eu utilizei aquele plástico de congelamento mesmo, bem limpinho. Coloquei a primeira camada do bolo, lembrando que tem que ser aquela camada reta, né? Que no caso é o fundo do bolo. E vou umedecer esse bolo, gente, apenas com leite. Sem açúcar, sem nada, apenas o leite. E agora a gente vai colocar todo o recheio, porque eu quero uma camada de recheio muito alta, muito gostosa, muito deliciosa. Então, eu vou colocar todo o recheio. E vou espalhar muito bem esse recheio, deixando uma camada de recheio bem lisinha, bem retinha, sabe? Sem nenhuma imperfeição. Leve o recheio, gente, deixa o recheio bem em contato com o plástico mesmo, porque ele vai ser levado à geladeira e vai ficar bem consistente, tá? Então, espalhe bastante o seu recheio, deixe ele ficar uma camada bem lisinha. E agora eu vou colocar minha última camada de bolo. Vou umedecer com leite mesmo apenas, muito bem. Lembrando que a última camada do bolo, você tem que umedecer bem, mas não pode umedecer em excesso para não correr o risco de vazar, tá bom? Vou envolver meu bolo com um plástico e vou levar ele para gelar por no mínimo 4 horas. E agora, gente, partindo para nossa ganache de Nutella, eu tenho aqui 100 ml de creme de leite morno, eu aqueci apenas no micro-ondas. E coloquei um potinho todinho de Nutella, viu? Mexi muito bem e fica essa ganache de Nutella deliciosa. Retirei o bolo da geladeira e passei uma faquinha no recheio para deixar ele bem lisinho e olha só que linda que ele fica. Passei a ganache para uma manga de confeitar e com bico perlê eu fiz esses zigue-zagues. E por cima, gente, para finalizar, eu polvilhei um pouquinho de leite em pó, apenas para dar um charminho. E, gente, o bolo já está pronto, esse bolo fica uma delícia, extremamente molhadinho, gostoso. Essa mousse, esse recheio de leite em pó fica uma delícia, juntando com um ganache, dá uma combinação perfeita na boca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Gente, façam esse bolo porque ele é muito facinho de fazer. E eu vou mostrar pra vocês agora como ele fica por dentro. Olha só que delícia. E olha essa camada de recheio, gente. Não é brincadeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos confeiteiros. Um beijo e até a próxima!